Já faz mais de 6 meses desde o fim de Singles Inferno e recentemente houve um anúncio de uma nova temporada para o reality. E aí os espectadores estão curiosos de novo para saber como estão os participantes da primeira temporada de Singles Inferno. O pessoal quer saber o que eles estão fazendo da vida e principalmente saber quem ainda está junto. Então, para você que está curioso, continue assistindo porque eu vou falar sobre isso agora. Começando pelo Moon Se-hoon. Ele foi um dos participantes que mais deu o que falar. Teve gente que odiou ele, outros acharam ele muito fofinho e meio que separou a opinião do pessoal porque ele tinha incutido lá com a Ji-yeon, a menina da neurociência, colocou ela na cabeça e não tirava nem com a miséria, mesmo ela tendo rejeitado ele várias e várias vezes. Até que no final ela aceita ele, tudo fica ok e eles aparentam começar ali um datezinho. Depois do reality, o Moon Se-hoon criou lá um canal no YouTube onde ele fala de umas coisas sobre ele, cozinha, esse tipo de coisa. Dentre essas postagens, ele fazia alguns vídeos com a Ji-yeon, dando a entender que os dois estavam em um relacionamento. Só que depois de um tempo, esse tipo de vídeo com a Ji-yeon não foi mais ao ar no YouTube, dando a entender que possivelmente os dois poderiam ter terminado. Mas eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, então aguenta aí. E atualmente ele continua sendo um dono de restaurante, que na verdade agora são 3. E no Instagram dele, ele fica postando algumas coisas sobre ele, sobre o restaurante, algumas marcas que ele é embaixador e também sobre a sua carreira de modelo. E até aí tudo aparenta estar ok. Agora falando da Shin Jeon, na época ela ganhou um certo amor pelo público porque ela estudava neurociência, porque o avô dela tinha Alzheimer. Mas ao passar do reality, isso meio que virou um divisor de águas, porque o pessoal tinha um certo amor por ela, continuou, ou então virou um ódio terrível em cima da menina. Porque a menina também era uma canseira que só uma miséria. E aí o pessoal que não gostava dela passou a gostar dela de novo lá no final do reality por causa daquela história com o Moon Se-hoon que eu já comentei há pouco tempo. E aí ela foi uma das participantes que o pessoal mais gostou e isso se refletiu em outros locais. Ela criou um canal no YouTube que hoje ela contém mais de 300 mil inscritos. Além disso, ela é também modelo, trabalha com marcas de luxo. Mas agora falando sobre o datezinho dela com o Moon Se-hoon. Pra quem não lembra, o Instagram dela tinha sido hackeado. Eu já comentei isso num vídeo que tem um certo tempo. Eu vou deixar no final para vocês verem. E desde lá ela não postou nada no Instagram dela, dando a entender que ela estaria em um relacionamento com o Moon Se-hoon. E aí o pessoal ficou naquela. Ela não posta nada no Instagram, dando a entender que ela tá namorando. E o menino agora não posta mais vídeos com ela. Então será que os dois terminaram? E ao que dá a entender, mesmo nenhum dos dois ter comentado algo sobre isso, os dois aparentemente terminaram porque nenhum deles segue o outro no Instagram. Então realmente dá a entender que tudo acabou. Mas o que não acabou foi a possibilidade de você dar um like nesse vídeo. Então aproveita o embalo aí, já deixa o like, se inscreve no canal que eu vou continuar com a listinha do pessoal que participou do reality. Agora falando da Kim Soo-min, que foi uma daquelas meninas que ficou interessada no Moon Se-hoon. Ela foi uma das participantes mais legais do reality. Eu gostei bastante dela, mas eu achei uma sacanagem isso que eles fizeram com 3 participantes de colocar eles depois. Tomara que na segunda temporada eles não façam isso, porque pelo amor de Deus. E caso você concorde com isso, deixa aí nos comentários se você acha que foi sacanagem, se não foi. Deixa aí sua opinião sobre isso. E vamos voltar ao assunto. Agora falando da vida dela de agora, o que ela tá fazendo. Ela ainda continua a carreira dela de modelo. No Instagram dela, ela posta várias coisas nesse sentido. Ela também posta um tanto sobre viagens que ela faz, porque a bichinha é a turista pura. Eu vou deixar aqui algumas imagens só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. E aproveitando que eu falei dessa menina que se incutiu com o Se-hoon, eu vou aproveitar o embalo e falar agora da outra, que é a Jin-mi. Pra quem não se recorda, ela escolheu o Moon Se-hoon pra ir naquele cruzeiro e conversar ali a sós, e foi lá que ele acabou não gostando tanto dela. E ela, mesmo notando que ele estava incutido com a neurocientista, ela ainda ficava atrás naquela esperança de que vai que ele esquece a menina e se
incute agora comigo. Mas mesmo com isso acontecendo, o pessoal que estava participando gostou bastante dela e os fãs também acharam a personalidade dela bem bacana, bem única, por assim dizer. Falando agora do que ela tá fazendo, ela ainda continua nesse ramo e ao que dá a entender, ela só tá trabalhando como modelo mesmo, não namora ninguém, não tem muito mistério sobre essa menina. Agora falando do Kim Jong-sik, ele foi um dos que menos deu destaque pro reality, o pessoal achou ele um tanto sem sal, não teve muito o que falar sobre ele, até porque ele basicamente ficou de casalzinho com aquela menina do Pilates e ficaram nisso mesmo. Como vocês já sabem, depois do reality, várias pessoas foram atrás dos participantes. E pro caso do Kim Jong-sik, a empresa e ele cresceram muito. Só para vocês terem uma ideia, ele já tinha trabalhado como ator antes e após o reality, ele está pensando em voltar a atuar. Além disso, ele também é modelo, já fez algumas publicações para algumas marcas e a empresa dele, que antes tinha ali só participação na Coreia, estava pensando em expandir o mercado, agora já está presente em 4 países. Ou seja, ele conseguiu crescer a empresa dele, que não está diretamente relacionado à imagem dele, diferentemente dos outros que cresceram mais as mídias sociais ou a carreira de modelo, por exemplo. E agora falando sobre relacionamento, ele terminou o reality de mãos dadas com a An Yeon e ao que dá a entender, eles não estão em relacionamento, mas tem algumas coisas que eu tenho que comentar sobre isso, então aguenta aí que eu já vou falar disso. Falando agora do Cha Hyun-seon, na época os fãs já tinham observado que ele era um dançarino profissional de uma K-pop chamada Sumi e ele ainda continua sendo dançarino profissional dela e de outros idols ali da Coreia e ele também é modelo. E por fim, após o reality, teve um certo rumorzinho dele com a An Yeon por causa de umas fotos e vídeos que eles postaram ali nas mídias sociais, dando a entender que os dois estavam de certa forma flertando. Mas eu vou explicar isso melhor quando eu estiver falando da An Yeon, que inclusive é a próxima da lista. Ela foi uma daquelas moças que não teve tanto destaque assim, principalmente porque ela conseguiu fazer uma certa polêmica após o fim do reality, que como eu comentei foi a historinha do vídeo com o Cha Hyun-suk. Na época isso deu um certo rumor, o pessoal ficou muito curioso para saber o que esses dois estavam fazendo, mas eles resolveram abrir o jogo ali durante uma entrevista e disseram que eles são somente amigos e não confirmaram nada sobre estarem em um possível relacionamento. Agora já falando da vida dela, o que ela anda fazendo, ela ainda continua sendo uma modelo e fica postando coisa dela nas mídias sociais. Entretanto, aconteceu uma coisinha recentemente que é o que eu vou comentar para vocês agora. Uma foto que foi postada recentemente pela empresa do Kim Jong-sik mostra que vai ter um evento em Singapura promovido pela empresa e isso pode ser um sinal de que os dois possam ser mais do que amigos. Eu não sei, achei muito suspeito. Inclusive eu quero saber a sua opinião. Você acha que esses dois estão namorando? Agora falando do Choi Si-hun, ele quando entrou no reality, o pessoal já associou ele a idol, que pra mim ele é a cópia do Lee Jong-suk. E pra quem não lembra, esse Lee Jong-suk fake terminou o reality sem ninguém. Na época do reality teve umas polêmicas em relação a ele, de que ele era um garçom num host bar, que é tipo um bordel, mas o pessoal da produção acabou negando isso tudo, porque eles precisaram bastante a vida de cada um deles. Falando um pouco da vida dele atual, ele ainda continua na carreira de ator e agora ele está participando de um dorama BL chamado New Employee. Sobre a vida amorosa dele, ao que dá a entender, ele não tá fazendo nada. Tá só ali investindo na carreira mesmo e é isso aí. Agora falando da participante mais polêmica de todas, que foi a tal da Zia, a bicha fez com que 3 caboclos ficassem incutidos com ela. Ela acabou se envolvendo numa treta porque ela foi acusada de usar roupas falsas. E isso foi só ladeira abaixo para a vida dela. Além disso, ela foi acusada de fingir personalidade. O pai dela foi acusado de ter um bordel em Busan. E o irmão dela foi acusado de agredir alguém no exército. Então você vê que a carreira da menina foi do céu ao inferno. E aí, após todas essas tretas e essas polêmicas, ela voltou a postar coisa no Instagram dela 5 meses depois do final do reality. Ela foi lá e agradeceu o pessoal pelo apoio e várias outras coisas. E ela
também voltou para o YouTube e para as outras mídias sociais que ela já utilizava. Agora, sobre o namoro dela com o Kim Hyun-jong, segundo algumas fontes, isso não durou nem muitos dias, mas eu vou comentar um pouquinho mais quando eu for falar dele. Falando agora do Kim Hyun-jong, ele já não teve uma carreira tão boa igual os outros participantes. Após o reality, como eu comentei, ele e a Dia terminaram, hoje são basicamente amigos, e aí ele descobriu que ela deixou de seguir ele no Instagram e também de seguir vários dos outros participantes. E aí ele deixou de seguir a Dia, o que fez com que alguns fãs criticassem ele ali no momento, mas aí perguntaram pra ele, ele explicou por que ele deixou de seguir ela e várias outras coisas, e falando do que ele tá fazendo agora, ele ainda continua sendo um modelo, ainda é personal e professor de educação física e atualmente ele tem uma academia. E agora falando da Kang So-yeon, que foi uma outra participante que deu o que falar, o pessoal gostou muito dela, muitos dos fãs ficaram stalkeando ela porque queriam saber o que aconteceu. Aí o pessoal descobriu que ela ainda continuava com Barbudo, e aí o pessoal concluiu que eles ainda continuavam juntos por causa de várias evidências que eu inclusive comentei em um vídeo que eu vou deixar aí no final para vocês verem. Falando agora do que ela tá fazendo no momento, a Kang So-yeon agora está na indústria musical. Para quem não sabe, ela era uma idol de K-pop de um grupo chamado WE, e aí ela retornou agora para a indústria musical, lançou até uma música chamada Louca Louca, que segundo ela foi uma forma de presente para os fãs dela. E além disso, ela é modelo e basicamente é isso. Falando agora sobre o romancezinho dela com o Oh Ji-taek, ao que dá a entender, os dois não estão mais juntos. Mas eu vou comentar um pouco mais disso daqui a pouco. E falando do Oh Ji-taek, foi o alfaiate descolado, barbudo, cabeludo, que o pessoal ficou falando bastante dele por causa disso. Ele atualmente continua no ramo de alfaiataria, continua criando vários designs para a marca dele, e também ele criou um canal do YouTube que dá a entender que fala sobre vlog e coisas da vida dele. Além disso, em uma entrevista, ele disse que gostava muito da Kang So-yeon, que ele tinha sentimentos por ela lá no reality e também fora de lá, caso não tivesse o reality, ele com certeza a escolheria fora das câmeras. Aparentemente, ela terminou com o Oh Ji-taek, ao que tudo dá a entender, até porque os dois não se seguem mais no Instagram. Então esse seria o principal motivo do pessoal achar que os dois terminaram. Mas eu quero saber de você, o que você espera da segunda temporada de Singles Inferno? O que vocês acham que vai mudar? Comenta aí embaixo e não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. E sobre o vídeo que eu comentei anteriormente, como o pessoal sabia quem estava namorando quem, tá aqui, é só vocês assistirem, que lá eu conto tudo com muitos e muitos detalhes. Clica aí no vídeo que eu te vejo lá, hein?